Olá, gente linda! Beijos! Vamos trabalhar? Hoje vamos fazer a correção das atividades de geografia do Plano de Estudo Tutorado, volume 4, semana 1. Abra sua apostila e vamos ver o que se pede. A primeira atividade, nós temos um texto para ler com o tema, com o assunto, mudanças na produção e no trabalho. Então, vamos ver. Antes do surgimento da indústria, a matéria-prima era transformada em produto por meio do artesanato. Matéria-prima, gente, é aquilo que é retirado da natureza, para ser transformado em outros produtos, viu? Em produtos. Então, era feito isso através de artesanato, à mão, tá? Manualmente. Na atividade artesanal, predomina o trabalho individual e muitas vezes a produção acontece na casa do artesão, a pessoa que faz, ou em uma pequena oficina com o uso de equipamentos simples, como agulhas, tesouras, martelos, às vezes alicates. Aqui tem a foto de um artesão, fazendo vasilhas, fazendo vasos de cerâmica, de barro, argila, tá? A partir do século XVIII, aqui tá falando, aqui quer dizer 18, algarismos romanos, tá? Século, já falei isso para vocês, século corresponde a 100 anos. Vamos entender um pouquinho de século. Vou parar a leitura um pouquinho e dar uma explicadinha rápida aqui. Olha, nós estamos em 2020. Vamos pensar aí. O ano 1 até o ano 100, tá lá atrás, tá? O ano 1 até o ano 100, a gente fala que é o século 1. O ano 101 até 200 é o século 2. O ano 201 até o ano 300 é o século 3. O ano 301 até 400 é o século 4. E assim por diante, até chegar no ano de 2020. Então, o ano de 2020, nós estamos no século 21, que começou em 2001, tá? Em 2001 e vai até o ano de 2100. Então, nós estamos nesse meio aí, ó. Então, pertence ao século 21. O século anterior a nós, a esse século 21, é o século 20, que foi do ano de 1999 até o ano 2000, tá? Então, são 100 anos que se passam, viu? Você pode aí depois pedir ajuda para a mamãe, para o papai, brincar aí, revendo os séculos, começando desde o ano 1 até o ano 2100, para você ver. É legal trabalhar isso. Então, vamos continuar a leitura? A partir do século XVIII, o uso de novas tecnologias na fabricação de produtos fez com que a produção passasse a ser realizada em fábricas, não mais em casa, em pequenas oficinas, em fábricas, onde ficavam as máquinas e os operários que recebiam um salário em troca de seu trabalho. No começo, na industrialização, os operários trabalhavam cerca de 16 horas por dia. Na imagem, operários em uma fábrica de ferramentas na Alemanha, no século XVIII. Antes de passar lá para a imagem, olha isso aqui, gente. O operário é a pessoa que trabalhava nas fábricas, viu? Ainda é operário a pessoa que trabalha nas fábricas.
Só que no século XVIII, eles trabalhavam 16 horas por dia. Um dia tem quantas horas, gente? 24, né? Entre dia e noite, 24 horas. Eles trabalhavam 16 horas, tá? Sobrava o quê? 8 horas só para eles. Fazer o resto das coisas da vida, tá? Dormir, alimentar, fazer alguma outra coisa. Era muita hora, né? Então, aqui, ó, tem uma imagem que está mostrando uma indústria, tá? Aqui são os operários, tá vendo? Aqui não falou de que aquela indústria. A poluição do ar e das águas pela produção industrial era intensa. Na imagem, uma fundição em Manchester, no Reino Unido, em 1814. Olha quanta fumaça, gente. Quanta poluição está saindo para a atmosfera, né? É muita sujeira na atmosfera. E isso no início, né? Isso lá no século XVIII, XIX, tá? Aqui já estava no século XIX, 1814, né? Já tinha pulado para o século XIX. Nas linhas de montagem. No início do século XX, né? Que o século XX, no caso aí, já falei para vocês, vai de 1999 até o ano de 2000, tá? No século XX, bem no início, né? Muitas indústrias passaram a implantar uma nova forma de produção, a linha de montagem. Isso foi considerado um avanço e fez com que as indústrias fabricassem grandes quantidades de um mesmo produto em tempo muito menor. Na linha de montagem, o operário realizava a mesma tarefa ao longo do dia de trabalho. Nas últimas décadas, uma inovação importante nas indústrias e nas linhas de montagem foi a implantação de robôs programados para realizar tarefas com mais precisão, rapidez e eficiência. Então, gente, o que aconteceu? Antes, na linha de montagem, era só os operários, né? Então, levava mais dias, às vezes mais tempo para fazer a montagem de algum produto, daquilo que eles estavam fazendo, né? Vamos supor um carro, por exemplo. Então, eles levavam mais tempo para montar o carro, porque era tudo, né? Era só operários, não tinha robôs. Aí depois eles inventaram os robôs, né? E colocaram os robôs, programavam os robôs para eles fazerem a montagem. Então, aí as tarefas eram mais rápidas, né? Mais eficientes, com mais precisão. Então, aqui, olha aqui. Tem duas imagens, né? Então, aqui, ó, montagem dos carros. Vocês estão vendo aqui que tem vários operários aqui, tá vendo? Tem mais operários aqui. Já nessa, são os robôs que estão fazendo a montagem, tá? E aí é tudo feito através de robôs. Então, tem um homem, às vezes, só para poder dar os comandos. Então, diminui, né, os operários, coloca robôs. Então, aí os robôs vão fazer o trabalho dos operários, tá? E aí é mais rápido até. Responda no caderno. Aí eu coloquei aqui, ó, na apostila, porque você vai responder na apostila de vocês, viu? Esqueça esse no caderno que tá aí escrito, tá? A produção artesanal no lugar onde você mora, então aqui onde nós moramos, né, em Padre Paraíso, tem produção artesanal? Quais são os produtos, os principais produtos do artesanato local? Lembra que eu já falei isso para vocês, tá?
Então, nós temos bastante produto artesanal aqui. Nós temos a produção de biscoitos, nós temos produção de bolsas, de tecidos, bonecos, né? Confecção de roupas, de vassouras, utensílios de crochê, produção de queijo, de requeijão, de doces, entre vários outros. Então, você vai colocar o que é produzido aqui no nosso município. De repente, o seu pai, a sua mãe, sabe de mais algum outro produto? Pode colocar, viu? Coisas que é feito no nosso município, né? Que não usa o maquinário, né? Máquina pesada, usa só mais as mãos, né? Usa o material mais simples, não é isso? Como agulha, tesoura, às vezes alguma vasilha ali para fazer, por exemplo, os biscoitos, né? O requeijão. Então, usa mais os braços, a mão, para poder fazer o material, tá? Sobre o surgimento da indústria, responda: como você imagina o dia a dia de um operário que trabalhava nas fábricas do século XVIII? Então, gente, lembra que falou lá que ele trabalhava 16 horas por dia? É muito trabalho, né, gente? Muito trabalho mesmo. Olha que se a pessoa começasse a trabalhar, vamos supor, 7 horas, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas da noite. Tá vendo? É muito, muito puxado, né? Muito trabalho mesmo. Então, era muito cansativo, pois eles trabalhavam 16 horas por dia. Você acha que hoje em dia ainda há pessoas... Oh, gente, desculpa que esse A aqui é separado, viu? Por favor, tá? Desconsidere esse A pessoas junto aqui, é separado, tá? Fale aí na hora de digitar. Então, você acha que hoje em dia ainda há pessoas que trabalham muitas horas por dia? Será que ainda há fábricas com más condições de trabalho? O que vocês acham? Com certeza, ainda tem pessoas que trabalham muitas horas por dia, né? Ainda tem fábrica com más condições de trabalho. É correto? Não. É certo? É uma lei que existe que as fábricas podem fazer isso? Não. Aí é um desrespeito às leis trabalhistas. Está desrespeitando os operários, os trabalhadores, tá? Se essa empresa for denunciada, ela, né, vai ter que pagar o servidor, né, o trabalhador, todas as horas que ele trabalhou a mais, tá? Então, aqui é sim, ainda existe fábricas que desrespeitam as leis trabalhistas, tá? Você acha que hoje em dia ainda há pessoas que trabalham muitas horas por dia? Também é assim, né? Tem pessoas que trabalham muitas horas por dia, ele passa das 8 horas, que as leis trabalhistas hoje diz que é 8 horas, né? Mas tem fábricas, né, ou empregador que às vezes explora do empregado. Em sua opinião, atualmente ainda há fábricas que causam problemas ambientais? Quais são esses problemas? Com certeza, né, gente? Ainda existe aquelas fábricas que não colocam, por exemplo, os filtros nas suas chaminés, né? Para poder filtrar ali o ar poluído que está saindo para a atmosfera. Ainda existem as fábricas que poluem a água dos rios, viu?
Então, não é toda fábrica que se preocupa com o meio ambiente. Três. Leia o texto sobre as linhas de montagem, observe as imagens e responda. Na sua opinião, as transformações na produção industrial trouxeram mudanças no trabalho dos operários? De que maneira você acha que isso aconteceu? E aí? Desculpa. Então, gente, quais foram as mudanças no trabalho dos operários? De que maneira você acha que isso aconteceu? Na sua opinião, aqui é a sua opinião, eu vou dar a minha. Na sua opinião, as transformações na produção industrial trouxeram mudanças no trabalho dos operários? Sim. De que maneira? Então, veja bem. Antes, todo o trabalho era manual, quer dizer, feito à mão, e por isso produziam menos. Com as indústrias vieram o quê? As máquinas que produziam mais e em grande quantidade. Além disso, muitos operários foram substituídos pelas máquinas, tá? Então, o trabalhador, o operário, saiu no prejuízo aí nesse sentido. Muitos ficaram desempregados. Por quê? Porque a máquina estava fazendo o trabalho do operário. Mesma coisa os robôs, né? Por que a utilização de robôs e máquinas modernas nas indústrias pode gerar o desemprego? Eu acabei de falar, né? Eles vão fazer o trabalho dos operários, né? As máquinas estão fazendo o trabalho das pessoas. As máquinas e os robôs, né? Máquinas e robôs estão fazendo o trabalho das pessoas. Observe o mapa abaixo e responda. Então, aí tem um mapa que na apostila de vocês ele está assim meio, né, meio pequeno para poder observar. Mas veja bem, cada pontinho desse aqui está mostrando, está representando indústrias, viu? Ó, distribuição espacial da indústria em 2016, tá? Então, vocês veem que tem lugar que tem mais pontinho, tem estado que quase não tem, né? Então, observa direitinho. Quais são os estados brasileiros com maior concentração de indústrias? Então, vamos lá. Maior concentração de indústrias. Então, olha aqui. Aqui para o norte, não tem muito. Ó, vai ter mais aqui, ó, no sul e sudeste. Tá vendo? Olha, aqui chegou a ficar preto, né? Então, podemos colocar aí, ó, São Paulo, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, tudo, ó, tem muita indústria. Então, essa área aqui, ó, tem bastante indústria. Então, mais é São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Tem bastante. São os dois maiores. E Minas Gerais aqui, ó. Viu? Paraná também entra aqui, tá bom? Aí esses aqui, ó, vocês colocarem, vai estar correto. Lá vai perguntar quais os estados com menor concentração. Então, ó, nós temos aqui, ó, o Acre, quase não tem indústria. Nós temos aqui o Amazonas, que pelo tamanho do Amazonas, ele tem pouca indústria, né? Que mais? Olha aqui o Piauí, para vocês verem, ó. O Piauí aqui tem bem pouco, viu? Piauí, o Amapá, tá? Também tem bem pouco. Roraima.
Tem muito pouquinho, só tem um pontinho aqui, né? Então, vamos lá para a resposta. Então, quais são os estados brasileiros com maior concentração de indústria? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Tá bom. Quais são os estados com menor concentração de indústria? O Amapá, o Amazonas, o Acre, o Piauí. Piauí. É isso. Acabou a atividade? Fácil demais também, né? As atividades dessa semana tá tudo muito boa para fazer, né? Tudo fácil, não teve dificuldade nenhuma para fazer, né? Eu já havia explicado antes, então é só caprichar, né? Corrigir direitinho, tá? Então Deus abençoe você, tá? Se cuida. Beijos, muitos beijos, saudades de vocês, tá? Tchau, tchau.